Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, em atitude pouco usual no nosso espaço público, o senhor Sérgio Moro divulgou a íntegra do seu depoimento prestado à Polícia Federal no último sábado. Deixo o texto aqui na descrição deste vídeo para que vocês possam conferir. Assim, me debrucei sobre o documento e decidi pensar alguns aspectos que me parecem mais relevantes para trazer aqui para o nosso debate. E vamos a ele. O primeiro aspecto que me parece muito importante é a enfática afirmativa de Moro de que jamais imputou a prática de crimes ao presidente da República. Nas palavras de Moro, na data de sua demissão, ele teria ido a público tão somente esclarecer os motivos que o teriam levado a deixar o governo. Motivos esses que, nas palavras de Moro, não caracterizariam uma imputação de crimes a Bolsonaro. E aí vai o meu primeiro comentário. Acredito que Moro, como bom operador do direito e experiente ex-juiz criminal que foi, entende a importância de deixar claro não ter imputado a alguém a prática de crimes. Para quê? Para se resguardar de uma eventual acusação de calúnia. Já teci alguns comentários sobre o crime de calúnia neste canal. Não me repetirei, mas apenas para quem não for eventualmente da área jurídica, não custa reiterar que calúnia consiste na imputação de crimes a alguém. Ora, se Moro definitivamente não está imputando, pelo menos em termos literais, a prática de crimes a Bolsonaro, ele não pode incidir no crime de calúnia. E assim, a meu ver, não deveria ser sequer investigado por calúnia, como pretende o nosso Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, em despacho e em promoção já comentada também aqui neste canal. Agora, um outro tópico muito relevante do depoimento de Moro. A fixação do presidente da República, manifestada pelo menos desde agosto do ano passado, em mudar a figura do superintendente de Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro. E aí Moro desce a detalhes sobre a enorme pressão exercida por Bolsonaro sobre ele, Moro, sobre Maurício Valeixo, o então diretor-geral da Polícia Federal, para a troca do comando da superintendência aqui no Rio. Foi proposto um nome que, inclusive, chegou a ser empossado, mas que não satisfez Bolsonaro. Bolsonaro queria ver outra pessoa no lugar na superintendência do Rio. Curiosa tamanha preocupação do presidente da República com tantos afazeres e mexer na superintendência de um dos estados da federação. Muito curioso. Inclusive, prosseguindo em seu depoimento, Moro afirma que essa situação envolvendo a Superintendência do Rio teria levado Valeixo a um tamanho desgaste a ponto deste Valeixo ter procurado Moro e ter dito que estava pronto para se demitir, que não aguentava mais tamanha pressão direta do presidente da República. E aí entramos na questão relativa à Diretoria-Geral da Polícia Federal. Moro afirma que Valeixo efetivamente pretendia deixar a polícia porque se sentia muito desgastado, se sentia muito pressionado. Ao que Moro decidiu aquecer e havia proposto 2 nomes ao presidente da República para substituírem Valeixo. Porém, no dizer de Moro, nenhum desses nomes, que eram nomes de
funcionários de carreira muito bem reputados internamente na polícia, nenhum desses nomes havia sido aceito por Bolsonaro, já que o presidente desejava, ansiava pela nomeação do senhor Ramagem, que, nas palavras de Moro, era amigo íntimo de Bolsonaro e de toda a sua família. Ligação essa que seria notória no Planalto, seria notória para todos ao redor do presidente. E aí, o presidente insistia, ao longo do início desse ano, Moro descreve quase que uma via crucis, uma etapa bastante torturante em torno do nome para a chefia, para a diretoria geral da PF. E aí Bolsonaro chegava a dizer que poderia demitir, sim, o diretor-geral da PF e poderia demitir o próprio ministro. Diante de uma situação tão ameaçadora, tão caótica, Moro decide procurar 3 ministros da ala militar do governo, pedindo, rogando a esses ministros que convencessem Bolsonaro a aceitar nomes, uma nomeação técnica para a Polícia Federal, e não o nome de alguém que mantinha relações tão íntimas com Bolsonaro e que, no dizer de Moro, só viria desgastar ainda mais a imagem do próprio governo. E aí Moro reitera as provas que já havia apresentado durante o Jornal Nacional, já comentamos aqui, na própria data de sua demissão, que era uma troca de mensagens via WhatsApp com o presidente, onde Bolsonaro aludia a uma reportagem publicada no jornal O Antagonista, que mencionava a possível investigação de 10 a 12 deputados bolsonaristas pela organização de atos antidemocráticos. E essa investigação estaria em curso no STF. Moro, de fato, exibiu essas provas no Jornal Nacional e, perante a polícia, reitera todas essas provas. Afirma que essas provas demonstram inequivocamente a intenção do presidente da República em mexer na cúpula da Polícia Federal, o que, nas palavras de Moro, caracterizaria um desvio de finalidade. O que é isso? É a prática de um ato administrativo, no caso, um ato de exoneração de um diretor-geral de polícia e de nomeação de outro que não se destinaria aos fins previstos na lei, ou seja, a melhoria, ao incremento na produtividade do trabalho policial, mas sim a proteção do clã Bolsonaro. Obviamente, Moro não utiliza essas palavras no depoimento, essa é uma constatação minha, é uma presunção minha, mas, de toda forma, Moro reafirma que, no seu entender, foi praticado, sim, um desvio de finalidade, pois nada pesava contra as figuras de Valeixo, tampouco contra as figuras dos postulantes a ocuparem esse cargo e que seriam aceitáveis para Moro, enquanto que Bolsonaro se obstinava na nomeação de alguém muito próximo para a condução de inquéritos, inclusive envolvendo deputados, políticos muito próximos a ele e a sua própria família. Quanto ao caso Adélio, Moro reitera o que já havia divulgado e que foi bastante comentado nesse canal, que foi a impossibilidade de conclusão pela Polícia Federal das investigações em torno do crime de Adélio Bispo, o esfaqueador de Bolsonaro, por um fato muito simples, muito prosaico. Simplesmente a justiça tinha determinado a impossibilidade de realização de perícia no telefone celular de um dos advogados de Adélio.
Diante da impossibilidade de produção dessa prova, o inquérito não pôde fluir, não pôde prosseguir regularmente. E esse fato teria sido esclarecido, teria sido explicado ao presidente da República em todas as suas minúcias. Outra questão que Moro também destaca em seu depoimento são as mensagens por ele trocadas com a deputada Carla Zambelli e que também foram exibidas no Jornal Nacional naquela data de sua demissão. Segundo Moro, reafirma aquelas mensagens que ele lamenta ter de utilizar por terem sido mensagens trocadas no âmbito privado, foram evidências muito importantes, muito robustas, de que Moro não estaria utilizando, não estaria lançando mão do nome indicado para a Diretoria-Geral da Polícia Federal como um meio de barganha, como um meio de troca com o presidente da República, com vistas a obter sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Lembremos que naquela mensagem trocada com a deputada Carla Zambelli, Moro tece a emblemática frase de que não estaria à venda, mostrando que, a toda evidência, não estava disposto a negociar o nome a ser indicado para a Polícia Federal em troca de uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal, para a vaga que será deixada vacante, vaga, pelo ministro Celso de Mello quando este se aposentar. Outro fato bastante enfatizado no depoimento de Moro consiste na ânsia do presidente em obter supostos relatórios, supostas mensagens de investigações sigilosas e, inclusive, afirma que o presidente jamais lhe pediu, nem a ele, nem a Valeixo, jamais lhe solicitou qualquer relatório desse tipo, porque sabia que não iria obter. Aí Moro faz questão de demonstrar, de deixar bastante evidenciada a sua honestidade, a sua probidade. E aí, prosseguindo nesse aspecto relativo aos relatórios confidenciais, Moro demonstra até uma certa perplexidade, pois reafirma que Bolsonaro tem e teve, desde que tomou posse na presidência da República, sempre teve acesso aos relatórios da ABIN, aos relatórios de inteligência que, por força de lei, pudessem chegar ao seu conhecimento. E aí, um comentário. Me parece que nesse quesito, muito mais importante do que o que é afirmado por Moro é o que fica implícito da sua declaração. Pensem comigo, se Bolsonaro já tinha amplo acesso aos relatórios de inteligência que podiam chegar legalmente ao seu conhecimento, que relatórios seriam esses aos quais Bolsonaro tanto desejaria ter acesso? Só podem ser relatórios tão sigilosos, tão secretos, que não possam chegar sequer ao conhecimento do presidente da República, sob pena de colocar em risco o curso regular das investigações, o curso regular dos inquéritos. Isso é muito frequente em se tratando de investigações em curso, que, na maior parte das vezes, têm, obviamente, de ser mantidas em sigilo, sob pena de comprometer as informações, sob pena de comprometer até mesmo a colheita das provas, que é o objetivo princípio de toda a investigação policial. E aí, ao final do seu depoimento, Moro dá o que se chamaria de uma cartada de mestre, porque ele deixa Bolsonaro numa situação, no mínimo, bastante constrangedora. Ao final do seu depoimento,
Moro pede, com todo respeito, que o presidente da República divulgue e esclareça à sociedade dois tópicos muito relevantes nesse litígio, nesse conflito que vem atormentando o país há pelo menos 2 semanas. E ele pede o quê? Que Bolsonaro esclareça quais as verdadeiras razões que tanto motivaram a sua ânsia, o seu enorme desejo em trocar as figuras à frente da Superintendência da Polícia Federal do Rio e da Diretoria-Geral da Polícia Federal, já que, no entender de Moro, ele já havia afirmado isso no seu discurso de demissão e reitera a todo tempo no seu depoimento, já que, no seu entender, jamais houve uma justa causa, um motivo que efetivamente pudesse vir a justificar a substituição dos ocupantes desses cargos. Então, ele roga ao presidente que preste esses esclarecimentos. E uma segunda colocação de Moro ao final de seu depoimento. Também, com todo respeito à figura presidencial, ele pede que Bolsonaro esclareça a que relatórios ele desejaria ter acesso, pois, reitera, que todos os relatórios de inteligência que poderiam ter chegado ao seu conhecimento por força de lei, efetivamente foram levados e reportados a Bolsonaro. Então, digamos que Moro coloca o presidente nessa situação de embaraço, como se diria vulgarmente, quase que numa saia justa, e assim desnuda diante de toda a nação as vísceras do governo Bolsonaro. Um governo que, reitero, tem sido pautado pelo personalismo, tem sido pautado por ter sido um verdadeiro estelionato eleitoral, já que Bolsonaro vinha com promessas liberalizantes na economia, com uma suposta pauta anticorrupção, e vimos na prática que não foi nada disso. Pelo contrário, todos os que acreditaram nessas promessas se sentiram bastante decepcionados e agora tudo que vê é um presidente completamente indiferente e alheio aos reais problemas que afligem a sua população, a saber, a terrível pandemia que nos assola e a crise econômica. Nada disso interessa a Bolsonaro, que se vê envolvido num problema judicial, ou melhor, num problema policial que envidava todos os seus esforços, destinava, concentrava toda a sua atenção apenas em mexer em autoridades policiais, em mexer na cúpula da polícia, tentando transformar a Polícia Federal numa verdadeira KGB ou numa Gestapo. É uma lástima. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.